Glórias a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor para vocês que conseguiram participar aí após a leitura. Agora, quero convidar vocês mais uma vez. Nós vamos falar sobre a Igreja Invencível e eu quero convidá-los a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Mateus, no capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Espero que você já tenha encontrado, se não, acompanhe conosco. A versão que eu estou fazendo a leitura é da Nova Versão Transformadora, Bíblia NVT. A epígrafe do texto diz: Pedro declara a sua fé. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. E em outras versões vão dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Prezados irmãos, amigos que estão assistindo agora esta ministração, Deus, Ele já está falando conosco desde o início deste culto. O Senhor Deus está falando com você aí na sua casa, está inclusive recebendo o seu louvor, a sua adoração, e é o que você deve fazer, é continuar louvando e adorando a Deus aí na sua casa. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, meditar um pouco nesta passagem registrada pelo evangelista Mateus. Aqui ele registra que o Senhor Jesus, quando chegou à região de Cesareia de Filipe, ele faz uma enquete com os seus discípulos. Ele pergunta para os discípulos o que é que as pessoas estão dizendo acerca dele, quem é ele? E os discípulos começam a responder, dizendo: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, eles dizem que o Senhor é Elias ou um dos profetas. E ele faz uma pergunta para eles: e vocês, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, revelado por Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus fala com ele: você foi privilegiado, Pedro, porque meu Pai te revelou. Ou seja, ser humano nenhum conseguiria saber isso, mas você, o Pai revelou para você quem sou eu. De fato, eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos falar daqui a pouquinho, se tivermos tempo, sobre a revelação que nós precisamos de ter de Deus. É bem verdade que muitas pessoas têm os seus nomes no rol de membro de uma denominação, mas não sabem quem é o Senhor Jesus. Ainda estão sem saber quem é o Senhor Jesus. Bem como muitas pessoas também não sabem o que é a igreja. E hoje eu quero falar mais
sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, e gostaria de chamar a sua atenção. No que Pedro fala para o Senhor Jesus, no que ele diz a revelação que ele recebe do Pai, então o Senhor Jesus vira para ele também e dá a ele agora uma segunda revelação. O Senhor diz para ele: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou como diz aqui na NVT, as forças da morte não a conquistarão. Meus queridos irmãos e amigos que estão assistindo, eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, tem muitas pessoas que não sabem quem é Jesus, estão equivocados sem saber de fato quem ele é. Muito embora hoje já foi revelado a Pedro, já foi colocado na palavra, e muitas pessoas ainda não sabem quem de fato é Jesus. Mas aos poucos o evangelho tem chegado aos lugares mais remotos, aos lugares mais distantes, e agora nesses últimos dias, através desses acontecimentos, a pregação do evangelho por meio de lives aumentou significativamente. Então a mensagem está alcançando mais vidas ainda, e agora muitas pessoas saberão quem de fato é Jesus, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o Salvador, é ele que perdoa pecados, é ele que prometeu para a igreja que ele virá buscar-nos para ir morar no céu para sempre com ele. As pessoas tomarão ciência disso, e glória a Deus por esta oportunidade de estarmos chegando a vidas, a pessoas que outrora não conseguíamos. E eu quero chamar a sua atenção para isto. Hoje, se perguntar-se aí fora, quem dizem os homens ser a igreja? Muitas pessoas, com certeza, iriam afirmar assim: eu conheço uma igreja, ela tem o endereço tal, está na rua tal, no bairro tal. Equivocadamente chamaria de igreja aquilo que nós chamamos e sabemos que é um templo, onde parte da igreja do Senhor Jesus reúne. Nós sabemos que a igreja é conhecida como organização, isso é fato, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, não é uma organização, em si um organismo, e ela não é apenas local, ela é mundial, e ela, portanto, é invisível, porque não tem como ver ela na sua plenitude, exceto uma partezinha aqui e outra ali. E alguns outros chamariam a igreja de tantos outros nomes, inclusive nomes pejorativos, e tudo isso por não conhecer quem é a igreja de fato. E hoje eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar para você, meu amigo, meu irmão, você que está nos assistindo, você que às vezes fala assim: eu não tenho coragem de participar, de fazer parte da igreja, por não entender, por não saber, por ouvir muitas críticas, por pessoas que não conhecem a igreja. A igreja, para você que não sabe, ela é a noiva do Cordeiro, é a igreja que está debaixo da promessa do Senhor Jesus, que ele virá para arrebatar a sua igreja. Mas voltando ainda no texto, quando Pedro recebe a revelação de Deus para saber quem de fato era Jesus, e ele responde que Jesus é o Cristo, Jesus dá a ele uma outra revelação. Jesus diz para ele: eu também vou dizer para você quem você é, porque você não sabe quem você é. Até então, você é só um caniço agitado pelo vento, que é o que significa Simão, que era o nome de Pedro. Daí a sua vulnerabilidade, daí a sua oscilação, esse homem que ora está para um lado, ora está para o outro, um homem que não tem um equilíbrio de fato, um homem que não está centrado em algo. E agora o Senhor Jesus dá uma máxima para ele, o Senhor Jesus dá a ele a revelação, e o Senhor Jesus diz para ele: Pedro, e tu és Pedro,
e sobre esta pedra, e o Senhor Jesus não está dizendo que era Pedro. Quando ele está dizendo esta pedra, ele está se referindo a ele mesmo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As forças da morte não a conquistarão. Meus queridos, é aqui que está o ponto forte da mensagem que nós queremos falar hoje. Eu olho aqui e vejo: a igreja do Senhor Jesus foi edificada sobre a rocha, rocha esta que não é Pedro. O Senhor Jesus faz apenas um trocadilho com Pedro, ele chama ele de Petros, ou Pedro, Petros no hebraico, no hebraico mesmo, que significa fragmento de rocha, mas o Senhor Jesus não está chamando ele de rocha. A rocha é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse assim: e sobre esta rocha, que é Ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui eu aprendo algo: não tem derrota para a igreja. Não tem derrota para a igreja. Tem muita gente abrindo a boca e agora, porque estão vendo templos fechados, e não está vendo nós nos reunirmos em um endereço, e no entendimento deles, a igreja acabou, a igreja faliu, a igreja já era. Esses dias alguém até postou algo dessa forma na internet, e eu disse: coitado, não sabe nem o que é igreja, porque a igreja não é o templo que ele está se referindo, que está fechado. A igreja é um organismo vivo. A igreja nasceu para vencer e jamais será derrotada por nenhuma hoste infernal, nem que os demônios todos saiam do inferno a pleitear, a batalhar contra a igreja, jamais prevalecerão, porque a igreja nasceu para ser vitoriosa, e ela vai até a chegada do noivo, ela vai ao encontro do noivo e sem experimentar derrota. A igreja, ela é vitoriosa, e eu posso afirmar com convicção, eu posso afirmar com certeza que a igreja do Senhor Jesus, ela sairá mais forte desta pandemia, ela sairá desta pandemia mais gloriosa, ela sairá daí mais cheia de Deus, mais pronta para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja não vai recuar, a igreja não vai parar, a igreja não vai perder, a igreja não será derrotada, porque a igreja faz parte do plano de Deus, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Você que pensa que a igreja perdeu, que a igreja é derrotada, que a igreja fechou, você não sabe o que é igreja. Você está pensando que templo é igreja. Deixa eu falar para você, se informe melhor. A igreja não é uma organização, a igreja não possui um endereço localizado, um endereço geográfico. Isso aí são congregações, povo que fazem parte da igreja, esta que é mundial, ela está no mundo inteiro, e que é a noiva do Cordeiro, e essa aí não tem vírus, não tem nada que possa impedir a marcha triunfante e gloriosa da igreja imaculada, da igreja sem ruga, da igreja sem mancha, a noiva gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca foi derrotada e jamais será derrotada, porque ela está dentro do plano de Deus, e no plano de Deus ela nasce vencendo, está vencendo e continuará vencendo, e vai vencendo até o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. É bem verdade que o diabo pensa em acabar com a igreja. É bem verdade que ele planeja acabar com a igreja. O Senhor Jesus disse que ele era o fundamento da igreja. Ele disse: sobre esta pedra ele edificaria a igreja. E o diabo já sabia disso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o diabo, ele trama todo um plano para que a igreja morresse no seu nascedouro.
O diabo tenta, através de Herodes, matar o Senhor Jesus. Quando os sábios chegam a Herodes e diz que eles vieram para trazer presente para o rei dos judeus, que havia nascido e que eles seguiriam para encontrar e dar presentes, Herodes fala para eles: vocês, com muita atenção, localize o menino, e quando vocês fizerem isso, volte e fale comigo, porque eu também quero dar presente a ele, eu também quero dar a ele dádivas. E Herodes faz todo um plano macabro para um grande massacre de inocente, um infanticídio naquela época, a fim de quê? De matar o Senhor Jesus. E quem estava por trás daquilo? Satanás. Para tentar destruir a igreja na sua base, no seu nascedouro. Mas Deus sempre deu um escape para a igreja. Os planos de Deus, ninguém pode frustrá-los. Não tem homem, por mais sábio que seja, a sua sabedoria diante de Deus é loucura. Não tem ninguém, não tem nenhum poderio bélico, não tem ninguém que possa impedir o plano de Deus. O plano que Deus fez para a igreja, meu irmão, minha irmã, você que faz parte da noiva do Cordeiro, eu quero dizer para você, você faz parte de um organismo vitorioso, indestrutível, invencível e que jamais sofrerá derrota alguma, porque o Senhor, o dono da igreja, Ele que é o general dos generais, Ele peleja por ela. Aleluia, oh glória a Deus. Herodes faz todo aquele plano, mas Deus dá sonhos para aqueles sábios, para que eles não voltassem e avisassem a Herodes. Deus também envia dá um sonho, e no sonho de José, ele envia um anjo no sonho dele, para falar com ele, para pegar o menino e fugir para o Egito. E Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, pensando com ele que iria exterminar o projeto de Deus. Não é de agora que o Satanás, que o diabo, ele tiram vidas no intuito de parar, de engessar a igreja. Mas em todas ele saiu perdedor, em todas ele foi derrotado, e tantas quantas ele planejar, de novo será derrotado, porque a igreja nunca perderá, a igreja sempre vai triunfar, a igreja é vitoriosa, a igreja jamais será derrotada, porque quem é o nosso protetor é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e os seus planos não podem ser frustrados. Fique em paz, meu irmão. A igreja é vitoriosa. Herodes manda matar. E José leva Jesus para o Egito juntamente com Maria. E depois Deus manda avisar para José que agora pode vir, porque o Herodes já morreu. Pode voltar. E Jesus volta juntamente com seus pais. E desta feita para a Galileia. Mas não para por ali. O diabo suscita a ira de líderes religiosos que pegaram em pedras para tentar apedrejar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus consegue se desvencilhar de todo aquele plano macabro, no intuito de frustrar o plano de Deus, de encerrar a carreira da igreja que estava ainda no seu nascedouro, que estava ainda no projeto, e ele tenta rasgar esse projeto, ele tenta exterminar esse projeto, mas de novo o Senhor Jesus sai sem que eles conseguem frustrar, sem que eles consigam parar o Senhor Jesus. Foi só aí, pastor? Não. Mais tarde,
isso para nós não entrarmos em tantos detalhes, em tantas as outras vezes que o diabo faz seus planos, faz suas propostas, desafia o Senhor Jesus até a pular do pináculo do templo. Tudo dele era para tentar fazer parar o plano de Deus de salvar almas por meio da igreja. E ele queria, porque queria parar a igreja. Parar a igreja. E finalmente, chega o momento que o Senhor Jesus é levado para a crucificação. E é crucificado, é morto. E eu imagino o diabo dizendo: agora eu acabei com o plano da igreja. Agora eu acabei com o plano de Deus. Agora não vai existir mais igreja. Que é o que de tempo em tempo ele pensa, e eu imagino que ele está pensando que agora também ele acabou com a igreja. Não acabou, a igreja vai sair daí mais forte. Eles pegam Jesus, eles colocam ele lá no túmulo. Mas o túmulo não pode prevalecer, as portas do túmulo não podem prevalecer, ainda que eles disseram o seguinte: olha, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, vai lá falar com Pilatos. Ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia, é prudente que nós coloquemos guardas à porta do túmulo, porque se isso acontecer vai ser pior para nós do que o que já aconteceu. Nós precisamos colocar guarda à porta do túmulo. E assim o fizeram. Mas eu quero ver quem é que pode parar o plano de Deus. Quem é que pode impedir o agir de Deus. Quando as mulheres estão ali para ungir o corpo do Senhor Jesus, o anjo enviado por Deus chega ali e diz: olha, eu sei a quem buscais, mas ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Porque o plano de Deus ninguém pode impedir, ninguém pode frustrar o propósito de Deus, o plano de Deus. E a igreja tem início agora com os discípulos do Senhor Jesus. É inaugurada no dia de Pentecostes. E de lá para cá, a igreja veio sofrendo inúmeras perseguições. Quantos discípulos do Senhor Jesus que foram lançados nas arenas, foram colocados para ser espetáculo, para ser devorado por feras, que foram amarrados a postes para serem incendiados, para iluminar. Quantos morreram? Mas eu quero deixar aqui uma mensagem: podem matar discípulos, mas jamais poderão matar a igreja. Podem parar indivíduos que pertencem à igreja, membros da igreja, mas jamais poderão parar a igreja do Senhor Jesus. Pode fazer o que quiser na tentativa, mas jamais triunfarão. Jamais terá sucesso qualquer plano contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja nasceu para vencer, e a igreja vai de vitória em vitória até chegar lá na glória. Aleluias. E a igreja vem. E agora, quando chega essa pandemia, algo sem precedente na história, pela primeira vez na história da igreja, nos seus 2000 anos, aí ela tem os seus templos fechados por decretos em todo o mundo. E aí Satanás pensa: parei, acabei com a igreja, destruí a igreja. A igreja é indestrutível. Ninguém para a igreja. A igreja continua. A igreja continua. E ninguém pode acabar com o projeto de Deus. Eu estou falando isso aqui, e eu tenho convicção que Deus está me usando aqui para você, meu irmão, que está aí agora assistindo e cultuando juntamente conosco. Você que está aí na sua casa, e quem sabe Satanás não tem lançado uma seta na sua mente e dito para você assim: tá vendo? Agora pode desviar, agora pode fazer o que você quiser. Você viu aí? Não existe isso. A igreja agora está acabada. Isso não vai voltar mais a acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, em nome do Senhor
Senhor Jesus, foi Ele que me enviou aqui. Preste atenção, anote aí, a igreja sairá mais forte desta pandemia do que ela entrou. Anote aí, a igreja está entrando para um grande avivamento em toda a terra. Talvez que nunca tenha havido tantas conversões como haverá agora. O Senhor Deus vai salvar muitas almas, o Senhor vai libertar muitos cativos e oprimidos. Eu creio sim que tudo isso está na permissão de Deus, tudo isso é projeto de Deus, é Deus dando uma sacudida no planeta Terra, é Deus despertando os homens, porque tinha muita gente adormecida, tinha muita gente que não parava para ouvir o Evangelho, e Deus deu uma sacudida no planeta, bem como deu uma sacudida também na igreja, para despertar, para acordar do seu sono e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para que muitas almas cheguem a ser salvas por nosso Senhor Jesus Cristo, através da obra de nosso Senhor Jesus Cristo e através da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu afirmo, a igreja sairá daí muito mais vitoriosa. Nada para a igreja. Ninguém consegue impedir a igreja na sua caminhada. Assim como as águas do dilúvio matou a todos os homens, a todo gênero, a toda espécie do lado de fora da arca, mas não conseguiu naufragar a arca, não conseguiu submergir a arca, ainda que morra muita gente, ainda que morra muitas espécies, seja ela de quais forem, mas jamais conseguirá matar a igreja do Senhor Jesus, jamais conseguirá destruir a noiva do Cordeiro. Oh glórias! Eu louvo a Deus pelo privilégio de fazer parte da noiva. Meu amigo, preste atenção aqui, porque nós já estamos chegando no término da mensagem, por causa do tempo. Mas eu quero falar para você uma coisa aqui. Se você tivesse que voar hoje, de um lugar para o outro, e alguém dissesse para você assim: olha, você tem este voo aqui, mas nós temos um avião aqui, com garantia de chegada. Este já foi, como se diz, tem todas as garantias, que jamais ele cairá, jamais ele sofrerá um desastre. Eu pergunto para você, com certeza, acreditando que você é uma pessoa inteligente, você com certeza diria: eu quero esse bilhete aí, eu quero ir neste avião. Se você tivesse que fazer um cruzeiro, tivesse que viajar num navio, e alguém dissesse para você: este aqui também não tem nenhuma chance dele naufragar, nenhuma chance de sofrer um desastre, esse aqui com certeza ele chega a Porto Seguro, ele chega ao final, ele chega no seu destino. Eu acredito também que você diria o mesmo: eu quero a passagem dele, eu quero comprar o bilhete dele, porque eu quero chegar, eu não quero morrer, eu quero estar lá. Deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu conversar com você. A igreja é a única instituição que jamais sofrerá qualquer derrota. A igreja é a única instituição infalível, indestrutível. É só você olhar ao longo da história da igreja. Os impérios ruíram, os grandes nomes desapareceram, fazem apenas alusão deles, talvez nos anais da história. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, este organismo vivo,
desde a sua inauguração até hoje, só tem crescido, só tem aumentado de tamanho. Muito embora muito sangue fora derramado, muitos mártires foram mortos no meio dessa caminhada, mas a igreja continua triunfante. A igreja, o diabo pode odiar a igreja como ele odeia a igreja, ele odeia ela, mas ele jamais conseguirá destruir a igreja. Ele jamais conseguirá impedir a igreja de chegar ao seu destino. Ele jamais vai conseguir impedir a igreja de ser arrebatada. E o que acontece é que por vezes muitas pessoas chegam preocupadas: pastor, e agora como que vai fazer? E agora com isso aqui, com aquilo ali? Porque agora nós estamos vendo aí uma movimentação desse jeito, uma movimentação daquele outro jeito. Irmão, descanse, Deus é o dono da igreja. A igreja jamais será derrotada, a igreja jamais será impedida de chegar no seu destino. Meus irmãos, a igreja é vitoriosa. Feliz aqueles que recebeu a revelação de Deus do que é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Satanás, homem nenhum, tem poder de impedir o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo de chegar às mansões celestiais. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode parar. Feliz aqueles que fazem parte da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus virá para buscar a sua igreja que ele prometeu. E aqui eu chamo a sua atenção para algo que é muito comum nos nossos dias. Tem um grupo por aí se intitulando Desigrejados. E eu quero informar para os desigrejados que eu não encontrei na Bíblia promessa de arrebatamento para José, Joaquim, Pedro, Maria, Sebastião. Não. Eu sei que será arrebatada a igreja, a noiva imaculada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você quer ir morar no céu, se você quer fazer parte do arrebatamento, você precisa fazer parte da igreja. Você precisa ser membro do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E essa é a revelação. O Senhor Jesus deu a revelação a Pedro sobre o corpo dele, a igreja. Deus deu a Pedro a revelação de quem era Jesus, que era o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus deu a Pedro a revelação de quem era a igreja. Falou para ele da igreja que seria edificada, que é o seu corpo. Ele recebe duas revelações maravilhosas, extraordinárias. Tem muita gente aí que ainda está equivocado, que não sabe o que é a igreja. E hoje Deus me trouxe aqui para te anunciar a você esta revelação magnífica, maravilhosa do que é a igreja, que é o corpo de Cristo, desta igreja que é invencível, desta igreja que é indestrutível, desta igreja que jamais passará por derrota, desta igreja que não tem homem e não tem demônios que possa impedi-la de chegar ao seu destino. E é por isso que eu estou ministrando ao seu coração nesta noite, para falar para você que você precisa de receber a vida de Deus. Como isso? Como é assim? Como é, pastor, isso aí? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele é a vida, e ele é a vida de Deus. E o que você precisa é receber vida. Você tem a vida física, que se ela durar muito é 80, 100 anos. Pode ser que tenha alguém me assistindo aqui agora, ministrando essa palavra, que
Os médicos já te desenganou, diz que você tem poucos dias de vida. E eu estou ministrando a você a palavra de Deus. Eu estou te oferecendo vida, mas a vida de Deus. Eu estou oferecendo, é lógico, orientado pelo Espírito Santo, autorizado pelo Espírito Santo, a oferecer a você a vida de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou te convidando para receber a vida de Deus e fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo. E se você que está aí assistindo agora, que estava pensando assim, minha vida acabou, para mim não tem mais sentido, eu estou dizendo para você, usado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele, Deus, enviou vida para você nesta noite. Basta você querer receber a vida de Deus, fazer parte da igreja e fazer parte, é óbvio, do corpo de Cristo, por meio da igreja. Eu pergunto a você que está me acompanhando aí agora, você quer ter a certeza de que vai chegar ao destino final? Você quer fazer parte desta igreja com garantia de vida eterna? Se você quer, coloque aí no chat, faça a sua comunicação aí agora. Eu quero receber a Cristo, eu quero receber a vida. Receber a Cristo, receber o Senhor Jesus, é receber vida, porque Ele é a vida, Ele é a fonte da vida. E olha, recebendo Ele, você vai fazer parte do corpo dele, a igreja, a invencível, a indestrutível, esta que há 2000 anos está aí, fazendo história, crescendo a cada dia, e você fará parte dela, e você vai ficar aguardando a promessa de Jesus, de vir buscar a sua igreja, para você ir morar no céu, para estar para sempre com o Senhor. Se você quer receber o Senhor Jesus, manifeste aí agora no chat, coloque: eu quero receber a vida de Deus, eu quero receber a vida de Deus. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer morada em você, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus pode te curar, ainda hoje também, dos males do físico, e você ainda ganhar mais vida aqui nessa terra. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Nós vamos ouvir a cantora Rochelle, que vai louvar o Senhor com mais um hino. Caso você se manifeste aí no chat aceitando a vida de Deus, eu estarei orando por você daqui a pouquinho, após o louvor de irmã Rochelle, e nós estaremos orando por todos vocês. Eu peço, não saia daí, permaneça aí, aguarde a oração, seja abençoado até o término do culto. Não saia sem a bênção apostólica, não saia daí, no nome de Jesus. Cantora Rochelle, louvando o nome do Senhor.